Ora bem, tem 3 palavras que eu quero destacar nesse texto: tribulação, reino e perseverança. Por quê? Nós tivemos a oportunidade de estudar na escola bíblica, alguns minutos atrás, sobre a questão da justificação. E dentro do contexto do estudo da justificação, falávamos da perseverança, em particular a tribulação. Por quê? Porque todo aquele que serve a Jesus, serve a Cristo, confessa a Deus, não lhe atribui um atestado de não sofrer, de não ter tribulação, de não passar por dificuldades. A diferença é que, assim como os não crentes também passam por situações como essa, nós temos paz com Deus, a paz de Deus e a paz com Deus. Nós temos algo que é muito mais forte, que nos leva, se necessário, nos braços. Mas ser crente não é uma garantia de não há sofrimento. Ser crente não é uma garantia de que nós não possamos adoecer. Ser crente não é uma garantia que chegamos aqui no Hospital de Santo André e sejamos atendidos imediatamente. Pelo contrário, eu cheguei lá e passei 8 horas para ser diagnosticado, estava com Covid há 20 dias atrás. Portanto, ser crente é um privilégio diante de Deus e uma oportunidade de testemunho diante do próximo. Mas ser crente não me faz melhor do que quem não é crente. E João traz para a gente de forma muito clara isso nesse pequeno texto, nesse pequeno versículo, quando ele diz que na tribulação, no reino e na perseverança. Porque quem serve a Cristo experimenta tribulação. Quem serve a Cristo passa por dificuldades. Quem serve a Cristo tem os mesmos desafios de quem não faz. E aqui eu pensei vários textos bíblicos que eu quero socializar com os irmãos. Um em particular, ou o primeiro, é Paulo, 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 7. Vai dizer que pediu a Deus a libertação do espinho que trazia a carne, da qual a gente não sabe que espinho é esse. Por mais que se especulem, uns dizem que era uma secreção que saía do olho, outros dizem que era um problema que ele não enxergava direito, por isso que ele nos escrevia as cartas, ele só assinava ao final. Ou seja, há uma série de especulações das quais a gente só vai saber quando chegar lá. Quando chegar lá, vai ver aquele senhor barbudo, careca, pelo menos os desenhos dele é assim. Paulo, que afinal de contas, o que era o espinho na carne? Mas o fato era algo que o incomodava. E o incomodava muito, 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 a ponto dele pedir libertação disso. E observe que Paulo, por várias vezes, ele foi usado por Deus para operar prodígios, sinais, milagres, curas. E, no entanto, esse poder sobrenatural que Paulo tinha, e de fato Paulo não tinha, mas Paulo era usado por Deus para isso, não podia servir a si mesmo. Ou seja, nós temos as nossas dificuldades, os nossos desafios, mas às vezes somos tentados, e tentados no sentido positivo da palavra, a ajudar outra pessoa, e até o fazemos sem, contudo, ajudar a nós mesmos, porque a força que nós temos para ajudar o outro não vem de nós, mas vem do próprio Deus. Seja, numa palavra, às vezes você está arrasado, sofrendo, com um problema absurdamente pessoal, e chega alguém com um problema até menor do que o seu, e de alguma forma, por alguma razão, você dá uma palavra a essa pessoa, e essa pessoa sai extremamente exortada. E depois você para. Mas eu estou com um problema maior do que o dela. Percebe? Ser crente não é um atestado de não passar por tribulações. Mas, mesmo na tribulação, nós podemos ser bênção para outras pessoas. Paulo era um desses. Quer um outro exemplo? Jeremias.
Jeremias passou por todo tipo de sofrimento que a Bíblia pode narrar. Todo. Foi enterrado até o pescoço num fosso de lama. Foi preso, foi humilhado, aviltado. Há um texto, Jeremias 37, 37, que vai dizer que ele foi preso e esqueceram dele na prisão. E em nenhum momento ele arrefeceu a fé em Deus. Ou seja, servir a Jesus não é um atestado ou não é uma garantia de não passarmos por tribulações. Talvez até servir a Deus nos traz tribulações, principalmente em países perseguidos. Eritreia, onde crentes são presos em cadeias containers. Eles pegam aqueles containers que não se usa mais, abrem ali uma pequena janela, botam umas grades, e o crente é preso lá, que durante o dia é cozinhado pela temperatura do país, Eritreia, e à noite é congelado também pela temperatura do país, porque ela é muito quente durante o dia, muito frio à noite, e o container todo feito em aço, imagine você quem fica ali dentro. E esse povo não é refécio, esse povo é firme. Então, às vezes, a gente passa por pequenos problemas e fica questionando por quê, como se nós fôssemos os únicos a termos problemas pelo fato de sermos crentes. Então, João, e aqui vamos, como a maioria dos teólogos acredita ser o João, filho de Zebedeu, discípulo de Jesus, o discípulo amado, o autor do Evangelho das cartas, segundo João, e o Evangelho, acreditando ser ele, observe que era uma pessoa que assentava a cabeça no peito de Jesus. O Evangelho vai dizer isso. João tinha uma intimidade com Jesus de tal forma, imagine, que ele chegava em Jesus e dizia assim, mestre, ó, deitava a cabeça ali no peito de Jesus. Não era para qualquer um, era uma pessoa que tinha extrema intimidade. Jesus, quando tinha um particular, chamava quem? João, Pedro, João e Tiago, né? Nem lembro. Quem era o terceiro? João, Pedro e do barquinho. João, Pedro e quem? Tiago mesmo. João, Pedro e Tiago do barquinho. Eu lembro dos três não por causa da música. Não é? Então, João era esse íntimo de Deus, de Jesus, que caminhava com ele. João foi aquele que Jesus pediu para cuidar da mãe dele. Está Jesus na cruz, diz, mulher, esse é o teu filho, esse é a tua mãe, etc. e tal. E a tradição vai dizer que eles saem da região da Palestina para a região da Turquia, onde Maria vive o resto dos seus dias lá. A Bíblia não diz nada disso, é a tradição que vai dizer, é a história. Mas João é esse que a Bíblia diz que cuide da mãe dele, Maria. Jesus homem, claro, é evidente. Percebe? Mesmo assim, esse João está na ilha de Pátmos, preso, passando por dificuldades. E não só João, Jeremias, como eu trouxe aqui o exemplo. O terceiro exemplo que eu quero trazer está em Hebreus, capítulo 11, os heróis da fé. E o interessante é que, nos dias de hoje, a ideia de crente é vendido como ideia de poder, poderoso. O crente é esse super-homem, super-mulher. Mas vamos ver que os grandes heróis da fé eram pessoas falhas, fracas, no sentido físico, fracas, falhas, e que passaram por tribulações. Alguns fugiram e foram morar em cavernas, outros foram cerrados vivos, outros foram crucificados de cabeça para baixo. Então, servir a Jesus pode sim exigir de nós passagem por tribulações, e isso é oportunidade, a gente tem que chegar dessa forma, porque foi assim que João nos traz nesse texto. Servir a Cristo
também nos dá um privilégio, que é participar do reino. O que é que João vai dizer? Eu boto óculos e tiro toda hora, né, irmão? Vai dizer: eu, João, irmão, vosso companheiro na tribulação. Nós já vimos que não é fácil servir a Deus através de Jesus, mas também no reino. No reino. E aqui, alguns colegas da confissão positiva pegam um texto como esse e se equivocam dizendo que determine que você vai ter, porque você faz parte do reino. Então, se você faz parte do reino, é irmão em Jesus, filho de Deus por adoção, você faz parte da herança do rei. E que se tudo isso pertence a Deus, peça um pedaço a ele, uma Ferrari, uma mansão, dinheiro no banco, passeios de navio. Por quê? Porque você é herdeiro do rei, e o rei é dono de tudo. Se é dono de tudo, um pedacinho tem que ser seu, que você é filho dele. E se Deus é pai e não padrasto, ele vai lhe dar com certeza. Então, exija, coloque Deus contra a parede. Quem nunca já ouviu isso? Se nunca, ouviu hoje pela primeira vez. Mas o reino de Deus, o próprio Jesus vai dizer, é de onde? É de outro lugar, não é de cá. Então, eu faço parte do reino e passo por tribulação? Sim, porque você não faz parte do reino deste aqui. É outro reino. Jesus vai dizer, o meu reino não é desse mundo. João 18:36, diante de Pilatos. Pilatos chega para Jesus, então, diz a ti, dizem que você, tu, como queira, é rei dos judeus. Pilatos, deixa de besteira que tu é rei porque Deus quer que tu é governador porque Deus quer que tu seja, porque não há ninguém que seja colocado em funções ou cargos que não seja pela vontade de Deus. Entretanto, meu reino não é daqui, meu reino não faz parte desse universo terreno. Minha missão aqui não é reinar, é anunciar. Jesus não veio reinar, Jesus veio anunciar. Qual é o anúncio? Arrependei-vos, pois está próximo o reino dos céus. A nossa cidadania não é aqui, a nossa cidadania é celeste. Ainda que meu passaporte seja brasileiro, o seu seja português, o seu seja ucraniano, o seu seja russo, o seu seja americano, etc, etc, etc. Mas a nossa cidadania, quanto crente em Cristo, não é aqui. A nossa cidadania é no reino, é no céu. Portanto, nós fazemos parte do reino. Então, servir a Cristo é experimentar a tribulação, mas também é fazer parte do reino. Por quê? Porque o reino tem muitas moradas. Tem moradas para todos, absolutamente todos. João 14:2. Olha, vou preparar-lhe uma morada, porque no reino de Deus há muitas moradas, assim não fosse, não o anunciaria. Então tem moradas para todos nós. Servir a Deus, servir a Jesus, servir a Cristo, nos dá a garantia, nos dá um passaporte celestial e garantia, e título de residência, para usar uma linguagem nossa, né? E título de residência no céu. Só que não é um título de residência de 2 anos para renovar para 3, que com 5 você vai pegar para 10. Não, é permanente. É permanente. Não é um título de residência de 2 anos. Então, é essa garantia de morada que Jesus nos dá. Por quê? Porque o reino de Deus não consiste em palavras. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 20. O reino de Deus não consiste em palavra, mas em poder. Agora, que poder é esse? E ainda estou no reino de Deus. O reino de Deus não constitui em palavra, mas em poder. Não é o poder da força, o power. Não é o poder bélico. Não é o poder econômico, não é o poder político. O reino de Deus constitui de poder porque é o único reino que tem
poder que nenhum outro tem: perdoar pecados. Libertar da culpa. Libertar você de um sentimento que nem você é capaz de fazer. Quantas vezes pessoas que se sentem culpadas por coisas simples, ou coisas maiores, mas não conseguem se libertar desse sentimento de culpa até que confessa a Deus. E sente pelo poder do Espírito Santo o perdão desse arrependimento. Então, o poder de Deus, o reino de Deus é constituído de poder, um poder de perdoar pecados. Você não vai ver nenhuma outra religião, no sentido de religária, do imanente ou transcendente, que tem esse poder. Todas as demais formas de chegar ao transcendente, que são equivocadas, vai exigir de você algum esforço, algum sacrifício, uma purificação, fazer o bem, um sacrifício, seja lá o que for, mas vai exigir de você algo. Por quê? Porque não tem poder de perdoar sem contrapartida. Nenhuma outra forma de religar o transcendente, ou seja, de religar a Deus, ou religar a religião, tem poder para dizer: Deus há de lhe perdoar sem você fazer nenhum esforço que não seja confissão. Então, servir a Cristo nos traz tribulação, mas também nos leva a participar de um reino de Deus, que não é aqui, é no céu, e lá há uma garantia de morada. Por quê? Essa garantia nos é chegada porque Ele tem poder de perdoar pecados. E aí João avança e diz assim: eu, João, irmão, vosso companheiro na tribulação, no reino, e já entendemos o que é o reino, e na perseverança. Por quê? Porque a fé produz perseverança. Tiago 3, 3. A fé produz perseverança. A fé, o exercício da fé nos leva a estarmos cada vez mais próximos de Deus, no sentido de intimidade. Eu costumo sempre usar isso como exemplo, e alguns colegas até acham que não deveria fazer. A diferença do pastor para o que está sentado na igreja, em termos de conhecimento, é a oportunidade que teve. Então, eu fui ao seminário, estudei, continuei estudando e adquiri um bocadinho mais de conhecimento, talvez, do que alguns irmãos aqui. Mas, se eu parar de estudar e os irmãos continuarem estudando, o conhecimento é muito maior, vai ser muito maior do que o meu. Sim ou não? Sim. Portanto, o conhecimento não me aproxima de Deus. O conhecimento me traz respostas. O que me aproxima de Deus? A fé. Mas não apenas a fé, nós falávamos isso hoje pela manhã, mas a fé em Cristo Jesus. E eu usei de manhã eu vou usar o mesmo exemplo que eu usei na EBD. Vai em Fátima, tem uma passarela, uma passagem assim, da Basílica do Espírito Santo até a igrejinha, lá onde a Santa aparece, a Virgem aparece. E aquilo ali, as pessoas descem aquilo de joelhos e sobem de joelhos. Alguns com proteção nos joelhos, outros sem proteção, e, portanto, fica em carne viva o joelho. E aí eu perguntava na IBD, essa pessoa, posso dizer que não tinha fé? Tem fé, e muita. Portanto, o que me aproxima de Deus não é a fé, mas é aonde eu coloco a fé, Jesus Cristo. Então,
A fé produz perseverança. A fé em quem? Em Jesus. Então, a relação com Deus independe do meu conhecimento. Porque é perfeitamente vir alguém aqui que não sabe fazer a letra O com um copo e falar de Deus e Jesus com muita mais autoridade, e aqui eu falo unção é autoridade e unção não é poder, com muita mais unção e autoridade do que um PhD em teologia. Porque é a intimidade com Deus que me dá autoridade, não é o conhecimento da palavra. Porque eu posso conhecer ela de uma ponta a outra e não viver ela. Aliás, o diabo viu ela sendo escrita. Satanás viu a Bíblia ser escrita. E é Satanás. Então, servir a Deus, servir a Cristo, nos leva a perseverança. A fé produz perseverança. E onde é que a gente vai ver essa questão da perseverança? Vários textos bíblicos, mas um, em especial, está em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42 a 47, quando diz que muitos permaneciam na perseverança. Por quê? Imagine, nós temos uma grande referência, um líder, uma pessoa da qual nós olhamos para ela e para ela é o meu exemplo de perfeição. Uma pessoa que eu olho para ela e diz assim, eu quero ser como essa pessoa. Uma pessoa que você olha e não consegue enxergar ninguém que nem se aproxima da altura dessa pessoa. Isso eram os apóstolos no tempo de Jesus. E, de repente, essa minha referência é presa, cuspida, humilhada, chicoteada, coroada com espinho, tendo suas vestes, deixando ele seminu, como resultado de aposta, morto, perfurado na costela. O que é que eu vou pensar? Isso é um fraco, charlatão e me enganou. Mas não foi assim. Foi o contrário. Atos capítulo 2 vai dizer que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Porque para essas pessoas não foi fácil aceitar a ideia de que Jesus foi ressuscitado. Para muitos nos dias de hoje não é, imagine você naquela altura. Mas as pessoas perseveravam na doutrina dos apóstolos. Pessoas que não viram Jesus, pessoas que não estiveram com Jesus, mas que perseveravam. E por que o texto bíblico vai dizer que eles perseveravam? Porque havia uma perseguição terrível. E a essa altura, liderada por um futuro apóstolo, Saulo, da cidade de Tarso. Em que a Bíblia não diz que ele matou, mas a Bíblia diz que ele permitia que cristãos fossem mortos. Porque quando Estevão foi apedrejado, aos pés de quem deixaram as túnicas? De Paulo. E a tradição dizia que, quando alguém havia de ser apedrejado, eu tinha que deixar minhas túnicas ao pé de uma autoridade, para que, se essa autoridade não me reprimisse, ou me recriminasse, eu tinha autorização de fazê-lo. Então, eu tiro o meu fato e coloco aos pés do pastor Jonatas, e aí eu posso matar aquele irmão, porque o pastor Jonatas me autorizou. Percebe? Então, eles perseveravam. Então, eles tinham tribulação, mas participavam do reino e não abriam mão da sua fé. Não tinha a possibilidade deles titubear, balançar, pensar em fazer ou deixar de fazer. Não, eles perseveravam. Perseveravam na doutrina dos apóstolos. E aí, e aqui eu marcho para a conclusão,
porque havia um resultado. Paulo, quando escreve aos Filipenses, capítulo 4, capítulo 3, a partir do versículo 13, vai dizer que ele persevera porque ele prossegue para um alvo. Ele persegue para um alvo. Ele sabe onde quer chegar. Eu não sei se os irmãos já tiveram oportunidade de pilotar barco, lancha. A minha cidade, Petrolina, tem um rio enorme, em termos de largura, mais largo do que o Rio Douro. E tão profundo quanto, talvez até mais. Portanto, é uma zona onde lá usam muito lanchas de alta velocidade. E eu tive a oportunidade de pilotar algumas vezes lancha, aqui chama moto d'água, né, que é o jet ski, né? Moto d'água, né? Moto d'água e pronto. E lá, a gente, quando vai tirar a carta de condução de lancha, tem que ter carta, porque senão a Polícia Marítima pega a gente e multa, como aqui no trânsito. Uma das orientações é que a gente precisa definir aonde quer chegar dentro do mar ou do rio. Então, eu olho para o horizonte e defino, eu quero chegar ali. Então, eu pego a ponta do barco e direciono para onde eu quero e vou embora. Porque o rio não tem curva. Não é? E nem o mar. Você vai em linha reta. Eu prossigo para o alvo. No caso especificamente do rio, em que eu estou referindo, o Rio São Francisco, ele tem algumas pedras, então há umas boias que vai marcando e você afasta para um lado, a depender da cor da boia, ou para o outro, mas sempre olhando para o alvo. É isso que Paulo diz. Paulo diz, prossigo para o alvo que é Cristo. Então, não é a tribulação que vai me tirar do alvo, as pedras no meio do rio que vai fazer com que eu mude o rumo do meu barco. As pedras, elas podem até servir de oportunidades para eu desviar de um possível acidente, mas o meu alvo está definido. Então, as tribulações, elas vêm, às vezes, para nos testar. Não no sentido de que Deus faz para testarmos a nós, mas para que nós possamos fortalecer a fé na tribulação. Quantas vezes aconteceu, pelo menos comigo, penso com os irmãos também, que a gente vai visitar alguém enfermo e sair de lá exortado. A gente vai para exortar e sai exortado. Muitas vezes. Lembro de um caso aqui especificamente na minha cabeça. A gente vai exortar e sai de lá exortado. Por quê? Porque a pessoa que está naquele momento na tribulação, ela tem um alvo definido. Então, não é aquela tribulação que vai desviar ela do alvo. Não é a tribulação que vai tirar ela do caminho. Ele pode até pegar ou para a esquerda ou para a direita, ou por baixo ou por cima, mas vai chegar no alvo. Jesus Cristo é o alvo. Estar com Ele no reino dos céus é um alvo. Portanto, nós precisamos olhar para esse texto de João, Apocalipse, capítulo 1, versículo 9. Eu, João, irmão vosso e companheiro, se eu esperasse aqui já dava outra mensagem, na tribulação, no reino e na perseverança. Em quem? Em Jesus. Então ele deixa muito claro aqui. Em Jesus, achei-me na ilha de Patmos. Por quê? Porque Patmos era onde estavam os presos políticos. Por causa da palavra de Deus e testemunho de Jesus, porque ele não aceitava a ideia de que se adorasse Domiciano em detrimento a Jesus Cristo. Então ele está preso, ele era um preso político na ilha de Patmos, porque contestava a deidade do imperador em detrimento a Deus Jesus Cristo. Então, essa tribulação que ele vivia não tirava dele o entusiasmo de seguir para o alvo, que era Jesus Cristo estar no reino no tempo de Deus. Amém?